Estamos nessa série Cultura Tóxica e hoje é o último dia, vamos falar sobre cultura do cancelamento. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 2. Eu vou ler para você do versículo 6 ao versículo 15. Senhor, essa é a tua palavra. Fala aos nossos corações. Espírito Santo, você tem liberdade para falar aquilo que você deseja, aquilo que você quer que a gente ouça. Que a nossa mente esteja cativa, os nossos pensamentos estejam focados em Jesus. Que o nosso coração seja um solo fértil para as sementes da tua palavra. Pai, eu me coloco rendido diante do teu Espírito Santo, pedindo para que o Senhor fale através de mim aquilo que você deseja falar. Em nome de Jesus. A palavra de Deus diz o seguinte: E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida. Então a sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais desse mundo e não em Cristo, pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo, e com ele foram ressuscitados para a nova vida, por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Essa palavra que a gente vai conversar um pouquinho hoje, ela tem o objetivo de continuar esse processo que nós estamos aqui nesse último mês, nos últimos dois sábados, de combater uma cultura. O Senhor, Ele nos deu essa direção de que a gente deveria renovar a nossa mente e apresentar diante das ideologias, diante das filosofias desse momento que nós estamos vivendo como sociedade, como juventude, a verdade da palavra de Deus. Para que assim a nossa visão de mundo, a nossa forma de viver possa ser de acordo com a palavra de Deus. A gente falou um pouquinho aqui, semana passada, sobre a cultura do vitimismo. A gente falou também sobre a cultura da exposição. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa cultura do cancelamento. Essa palavra está em alta, né? Na internet, nas redes sociais, nos reality shows, que você não assiste porque você é crente. Mas essa palavra está em alta, cancelamento. Cancelamento significa que quando alguém erra, nós determinamos se esse erro ele pode passar e ser perdoado, ou se esse erro ele merece o linchamento público, o cancelamento. E parece, e eu acredito que essa seja a grande máquina que move o entretenimento, a grande premissa em cima do qual as redes sociais e até mesmo os programas de reality show existem, parece que aquilo que a gente está vendo no outro é muito distante da nossa realidade. Então, a gente vê algumas atitudes e alguns comportamentos em alguém, e a gente fala assim, nunca que eu agiria assim. Olha essa pessoa, que pessoa louca. Olha essa pessoa, que pessoa problemática, que pessoa tóxica, né? Estamos falando sobre cultura tóxica, nós temos rotulado muitas pessoas como tóxicas. Talvez porque a gente não entenda que o problema seja um problema cultural que afeta todos nós, mas a gente acha que o problema afeta só o outro, não a nós. E aí, por causa disso, a gente cancela pessoas.
a gente cancela relacionamentos, mas parece, quando a gente está assistindo isso no superlativo, numa televisão, numa rede social, que a gente é bem diferente. Mas no dia a dia, sem perceber, a gente também cancela pessoas. A gente também quebra relacionamentos, a gente também julga, a gente também se afasta, a gente também rotula, a gente também ofende, a gente também fere, porque no fim das contas nós somos todos humanos. Só que em um tempo de cancelamento, em um tempo de tantos problemas de relacionamento, em uma era dos relacionamentos líquidos, né? Os relacionamentos que eles são de acordo com aquilo que é conveniente para nós. A gente descarta muito facilmente pessoas. Nessa era, a gente precisa ser relembrado daquilo que Jesus fez por nós. Então, o meu objetivo aqui hoje à noite é só relembrar você daquilo que Jesus fez por você. Algo que eu percebi ao longo da minha jornada como cristão. Eu me converti, já falei aqui, no começo da minha adolescência, então pelo menos um adolescente e um jovem cristão eu fui. Entre trancos e barrancos, montanhas e vales, aqui estou. Um jovem senhor agora, né? Passou ali, quando entrou um 3 na frente do 0, você já não é mais jovem, né? Você é um adulto. A gente se veste assim, às vezes, tenta enganar, mas não engana ninguém, né? Nem a mim, assim, porque eu tenho espelho. Mas como alguém que já é mais senhor, mais adulto, estou com 32 anos agora, agora era a hora que você podia fazer assim, sério? Vamos lá. Como um senhor que estou com 32 anos agora, eu te pago um café, obrigado. Ai, vaidade, tudo vaidade. Como uma pessoa madura, mais velha, que está falando aqui com você, sabe o que eu percebi, observando? Que eu sou uma pessoa muito observadora do mundo ao meu redor. Acho que Jesus ele era um pouco assim também, porque ele usava tudo que estava em volta dele como recurso para suas parábolas. Como um observador da vida humana, eu percebi e aprendi que nós temos muita dificuldade de dar para o outro aquilo que não é verdade para nós. Por mais que a gente queira, por mais que a gente se esforce, a gente tem a tendência muito natural de transferir para o outro a forma como a gente nos trata, a forma como a gente, não sei se é assim em português, se trata. Aurélia, se trata? Tá, obrigado. A gente transfere para o outro a forma como a gente se trata. A gente transfere para o outro a forma como a gente se vê. A psicologia pode falar disso para você de uma forma muito mais detalhada, mas Jesus já falou isso antes. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Isso significa que a medida com a qual você vai conseguir amar o seu próximo é a forma como você se ama. E falar de amor próprio na igreja parece um pouco desconfortável. Porque talvez a gente santifica muito as nossas doenças emocionais, as nossas feridas da alma, por uma religiosidade que não significa justiça de Cristo, que não significa santidade, que simplesmente é uma cultura que nos ensinou que a gente não pode gostar da gente mesmo, que se a gente gostar da gente mesmo, isso é orgulho, que a gente não pode ter uma autoestima saudável, senão isso é vaidade, senão isso é soberba. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas parece, na prática, que a gente, para ser santo ou para ser alguém espiritual, a gente precisa ter nas nossas falas coisas que nos depreciam. Não fui eu, foi Jesus. Será? Sim, foi Jesus. Entenda o que eu estou querendo dizer para você. Vou trabalhar melhor os meus exemplos, assim. Tenho tempo hoje, aleluia. Por exemplo, você cantou aqui, você pregou, você fez alguma coisa e alguém fala assim, nossa, cara, que incrível esse solo de guitarra, foi maravilhoso, nossa, que palavra, uau, me abençoou. E aí você fala assim, foi Jesus. Eu sei o que você está querendo dizer. Você está querendo dizer, eu não tenho nada para dar, é a glória dele, é a graça dele. Ok, até aí, tudo bem, humildade é sempre bom. Só que humildade não é se autodepreciar, humildade é reconhecer o valor dele.
e o nosso valor, não porque a gente é bom, mas porque Ele viu o valor em nós. Se a gente reconhecer assim, olha, obrigado, fico feliz com o seu feedback, a Deus toda a glória, é uma frase que a gente ama usar aqui, que é muito adequada, a Deus toda a glória. Mas reconhecer que foi a gente sim, porque na verdade, se tivesse sido só Jesus, sem a nossa influência, sempre teria sido bem melhor. Se fosse Jesus que liderasse a adoração, que tocasse, sempre ia ser melhor. Se Jesus pregasse para você sem precisar passar por esse vaso aqui, com influências, por mais que a gente se renda, Ele trabalha em parceria conosco, com a nossa mente, com o nosso coração. Para algumas pessoas pode ser que eu estou falando uma coisa muito simples, mas para outras pode ser que eu estou falando coisas que podem estar te deixando desconfortável. Mas eu tenho a consciência que Jesus está falando com você através de mim. Isso é sério, é uma responsabilidade, isso também é um privilégio. Isso também demonstra o quanto Ele é gracioso, porque Ele escolheu fazer as coisas em parceria conosco, como seres humanos. Mas eu também tenho a consciência que Jesus, pregando no culto de jovens, seria muito melhor. Porque Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso modelo. A gente está caminhando para ser, cada dia, mais parecido com Ele. Então, eu entendo que nós precisamos crescer na nossa autoimagem, na nossa identidade, na nossa autoestima, sim, a partir da perspectiva saudável, que é Ele. Porque Ele nos ama, Ele nos ama. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você é que você foi criado para ser amado. Eu quero citar para você Mateus 3,17. Logo depois que Jesus saiu da água, quando Ele havia acabado de ser batizado, o Espírito Santo desceu sobre Ele como forma de pomba, e uma grande voz ecoou e disse: Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. O Pai afirmou o Filho, e essa afirmação ela se estende a todos nós, porque todo aquele que nele crê recebe o direito de se tornar filho de Deus. E se você não entender que você é amado por Deus, de verdade, ao ponto de você se perceber assim, ao ponto de você se sentir assim, ao ponto de você viver assim, nada mais vai funcionar, nada mais vai fluir. Porque a nossa identidade precisa estar enraizada e alicerçada em um lugar só. O fato de que nós somos amados por Ele. Nós somos amados por Ele. Nós fomos criados para o amor, nós fomos criados para ser amados. Deus criou seres humanos, não fazeres humanos. Isso significa que Deus criou você para que você simplesmente seja um filho dele. Falar que você é amado por Deus não é um chavão, não é uma verdade muito simples. Na verdade, é a verdade que importa, porque quando você entende que você é amado por Deus, você entende que você é bem-vindo. Você entende que você é aceito. Você entende que você tem um lugar na mesa como filho. Você entende que não tem nada de errado com você. Talvez sim, o seu caráter possa melhorar. Talvez sim, algumas atitudes vão ter que serem trabalhadas, mas quem você é de fato é bom o suficiente para Deus. Foi Ele que falou. Quando Ele terminou de criar a humanidade lá no Éden, antes disso, todas as coisas que Ele criou, Ele olhou e falou: bom. O céu, bom. A relva, bom. Animal, bom. Peixe, bom. Aí Ele olha para o homem, quando Ele termina de criar, você conhece essa história e fala: muito bom. Por que Deus falou muito bom? Por que teve algo a mais? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Talvez antes do pecado, naquele exato momento, quando ele olhou, é como se ele estivesse olhando no espelho. Muito bom. Minha imagem, minha semelhança. Só que no dia a dia, você não vive acreditando que você é muito bom. Não estou falando de performance, não estou falando de resultado, não estou falando daquilo que você faz. Estou falando de quem você é. Deus olha para mim e para você e Ele fala: muito bom. Meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Quero ajudar a curar algumas pessoas aqui, na mesma cura que eu estou sendo liderado pelo Senhor. Você não fala demais.
você não fala demais. Você é comunicativo ou comunicativa porque Deus te fez assim. E Ele gosta. Se outra pessoa não gosta de ouvir, vai falar com Ele. Ele sempre vai estar disposto a te ouvir. Ele gosta de você do jeito que Ele te fez. Você não é dramática demais. Deus te fez artística. Essa é a palavra certa. Você não é chato demais, detalhista demais. Deus te fez analítico. Eu não sei quais são as mentiras que você veio acreditando aqui nessa noite, mas eu sei que Jesus vai quebrar cada uma delas. A única coisa que vai nos definir é a certeza de que nós somos filhos amados em quem Ele tem muito prazer. Ele nos amou de tal maneira que mesmo no nosso pecado, Ele deu o seu Filho perfeito, santo, maravilhoso, incancelável, por nós. E aí essa parte você tem facilidade de enxergar. Você sabe qual é o seu maior defeito. Você sabe qual é o seu lugar mais baixo. Você sabe o pecado mais absurdo que você cometeu. E ainda tem gente que quer que passe no telão. Meu Deus do céu. Senhor. Mas isso é papo para outro dia. Só uma semente aí para você pensar. O que eu estou tentando dizer para você é que Ele nos amou tanto que mesmo nesse ponto mais baixo, que você olha para a sua vida e fala, não acredito que eu fiz isso. Talvez você está preso até hoje em culpa e condenação por causa de falhas que você cometeu há, 5 anos atrás. Nesse ponto, Ele te amou, Ele veio, Ele te resgatou. E não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele fez novas todas as coisas. Nossa, eu achei que tinha um crente aqui para dar um glória a Deus. Meu Deus. Não existe mais condenação para mim e para você por causa de Jesus. Isso é uma boa notícia? Pelo menos para mim é. Se não fosse o perdão de Jesus, eu tenho consciência que eu estava bem complicado. Você entende que talvez todos os nossos problemas de relacionamento uns com os outros venham desse lugar que a gente não entende o que Jesus fez por nós? Você precisa compreender que você é amado. Eu quero te convidar para pensar comigo um pouquinho no Éden. Eu gosto muito de falar do Éden. Hoje eu estou gostando de andar também, irmão. Desculpa. Eu gosto muito de falar sobre o Éden. Por quê? Porque é um modelo. É a forma que Deus fez antes do pecado entrar, do nosso grande inimigo, o pecado. Pensa comigo na realidade do Éden. Aquelas pessoas foram criadas, aquele homem, aquela mulher, aquela família, com a consciência de que eles eram amados por Deus, com a certeza de que Deus vinha todos os dias falar com eles, com direções, com comunhão íntima, face a face, sem nenhuma barreira com Deus. No exato momento em que eles pecaram, a primeira coisa que eles sentiram foi medo. E agora? O que eu faço? O que Deus vai fazer comigo? Logo depois de sentir medo, eles sentiram vergonha. Eles perceberam que eles estavam nus e eles foram se esconder. Eu já falei sobre isso aqui também, sobre o ciclo do pecado. Não vou entrar nesse detalhe hoje. Mas algo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração essa semana, quando eu estava orando para preparar essa palavra, é que além do medo e da vergonha, foi a primeira vez que o ser humano experimentou algo que a gente não gosta e algo que aprisiona a maioria de nós que está aqui essa noite. Rejeição. O medo talvez mais poderoso da humanidade é o medo da rejeição. A gente tem muito medo de ser rejeitado. A gente tem muito medo de não ser bem-vindo, de não ser aceito. Porque, na verdade, Deus nos fez com a necessidade de sermos aceitos, de sermos bem-vindos, de sermos queridos. Nós fomos criados para isso. Só que aí a gente vive num mundo quebrado, afetado pelo pecado, e a gente vive com medo de ser rejeitado, talvez por Deus, pelas pessoas. E por viver com medo de ser rejeitado, a gente não vive uma vida livre, a gente não vive sendo quem Deus criou a gente para ser,
E aí isso atrai rejeição, porque, na verdade, o padrão está invertido. A gente foi criado para ser amado, para ser aceito, para ser afirmado pelas verdades de Deus. E, a partir disso, a gente estender para o outro aquilo que a gente recebeu de Deus. Você consegue entender que logo depois de Adão e Eva pecarem, eles se esconderam de Deus. E aí, quando Deus vem, isso está em Gênesis 3, a Bíblia fala que na viração do dia o Senhor veio. Como todos os dias ele vinha. Ele já sabia que o homem tinha pecado. Ele já sabia de tudo isso. Mas ele veio, porque ele é Deus. Ele não muda. Isso significa que os nossos pecados e as nossas falhas não alteram quem Deus é. Porque ele é inabalável, inalterável. Ele é santo, ponto. Os nossos pecados e as nossas falhas criam separação entre nós e Deus. Isaías fala isso. Entre nós e Deus, não é entre Deus e nós. É nós que se afastamos, é nós que se escondemos, porque o pecado, ele nos faz enxergar a distância que existe entre nós e Deus. E nesse momento de consciência de pecado, esse momento de consciência da rejeição fez com que o relacionamento daquela família fosse completamente afetado. Quando Deus chega e pergunta, o que vocês fizeram? Por que vocês comeram? Qual foi a primeira resposta de Adão diante da correção de Deus? A culpa não é minha, a culpa é sua. Foi a mulher que você me deu. Transferiu a responsabilidade. Por medo de ser rejeitado por Deus e lidar com as consequências das suas falhas, rejeitou, cancelou. O que Eva fez? Você conhece a história? Ah, não. Foi a serpente. Vamos trazer para o século 21? Ah, não, foi o diabo. Olha só o que o diabo fez. Nunca somos nós. Sempre é o diabo. E aí começa o ciclo de transferência de responsabilidade. O que Deus esperava naquele momento? A gente pode falar isso por tudo aquilo que Ele se revela para nós na sua palavra. Arrependimento. Assumir a responsabilidade. Você consegue compreender comigo, nessa verdade que você já conhece há muito tempo, que o padrão de Deus, ele não foi alterado pelo pecado? O que o pecado alterou foi o padrão do homem? Porque, como Deus tratou essa situação? Em primeiro lugar, Ele corrigiu. Adão, você errou. Eu dei uma ordem para você. Você falhou. A consequência é essa. Eva, você errou. Você falhou. A consequência é essa. Serpente, amaldiçoada, você é. Mas logo após dar a correção, Ele trouxe a provisão. Da mulher vai sair aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. No exato momento em que o homem estragou tudo, Deus apresentou Jesus, porque nós precisávamos de um Salvador. O Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. E eu nem vou entrar nisso, não vou tentar fazer teologia sobre isso. Mas uma coisa nós todos podemos concordar. Jesus é a provisão de Deus para um mundo quebrado. Jesus é a provisão de Deus para uma humanidade caída. E Jesus foi apresentado logo após a queda. Ele foi a promessa de esperança. Deus, sim, corrigiu os seus filhos, mas logo após corrigir, Ele apresentou uma promessa. Ele apresentou a esperança. E mais do que isso, Ele cobriu a vergonha. Ele trouxe peles de animais, fez roupa, cobriu a nudez, cobriu a vergonha. E com isso, Ele já estava apontando para a obra de Cristo nas nossas vidas. Nós temos esse padrão humano do pecado, que afeta o nosso relacionamento com Deus, mas também afeta o nosso relacionamento uns com os outros. Esse padrão do medo, da vergonha, que culmina na rejeição. Eu tenho medo, eu tenho vergonha, então eu rejeito um amor que pode transformar a minha vida. Ah, não, espera eu ficar melhor, espera eu vencer isso. Quantos se identificam? Ah, não vou ficar na igreja agora não, deixa mais, eu ainda faço isso, eu ainda faço aquilo. Ah, não, batizar?
Ih, não vai dar certo não. Olha só quem eu sou, olha só o que eu faço. Deixa eu te contar uma notícia. Nunca vai chegar um dia que você vai ser bom. É por isso que tem Jesus. Nunca vai chegar um dia que você, pela sua própria força, vai conseguir falar: ai, Jesus, agora sim. Ele te amou quando você ainda era pecador. Ele te ama exatamente do jeito que você está hoje. E Ele te chama para caminhar com Ele e ser transformado à imagem e semelhança dEle. A obra foi consumada naquela cruz. Todo pecado foi perdoado. A natureza pecaminosa foi vencida, a morte foi vencida. Através do Espírito Santo, nós todos podemos viver na realidade do novo nascimento. O mesmo Espírito, eu falei isso aqui semana passada, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita dentro de todo aquele que nele crê. E está nos transformando. Paulo fala que nós estamos sendo transformados à medida em que nós contemplamos, dia a dia, como em um espelho. Conforme você está se relacionando com Ele, você está sendo transformado. Deus não tem problema com o processo. Quem tem problema com o processo somos nós. Ele já sabe o fim da história. Jesus conquistou a vitória perfeita. Jesus, na cruz, conquistou a possibilidade de você ser exatamente igual a Ele. A Bíblia fala em Romanos que nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Quando Deus olha para mim e para você, se nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, Ele olha para nós e Ele vê Jesus. Isso significa que Ele ignora as suas falhas? Não, isso significa que Ele é bom, que Ele te ama, que Ele é gracioso e que Ele é paciente. Sabe 1 Coríntios 13, aquele texto lindo que fala sobre o amor, que tem até uma banda famosa aí no Brasil que fez uma música e ganhou muito dinheiro com isso? Olha só, né? Pequeno parênteses. O mundo cantando a palavra e a gente na igreja não cantando a palavra, né? Fecha parênteses. Sei lá, para você meditar sobre isso. Especialmente se você é músico na igreja. Mais parênteses à parte. Aquele texto ele não está falando sobre um sentimento. Ele está falando sobre alguém. Deus é amor. Deus é o amor que tudo crê, que tudo espera, que tudo sofre, que tudo suporta. Ele é o padrão de amor. E é esse Deus que é amor que nos amou. Então eu estou tentando dizer para você, independente do que você cometeu até aqui ou de como está a sua vida hoje, que existe a possibilidade de você caminhar diferente. O amor de Jesus é suficiente para perdoar todos os nossos pecados e para nos dar uma nova chance de caminhar. O amor de Jesus é suficiente para nos dar uma nova forma de nos enxergar. E o amor de Jesus é suficiente para nos dar uma nova forma de se relacionar com as pessoas. Por isso que é tão importante você entender que você é amado. Para você conseguir se relacionar com Deus, para você conseguir se relacionar com o próximo. Dá para entender que é isso que a cruz significa? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com toda a sua força. Amar ao próximo como Ele nos amou. Quando Jesus ele apresenta no começo do seu ministério os 2 mandamentos principais que resumem toda a lei, ele fala para os seus discípulos: vocês precisam amar o seu próximo como a ti mesmo. É isso que a Bíblia apresenta lá naquele começo do ministério de Jesus. E talvez seja exatamente aí a raiz de todos os problemas de relacionamento que a gente tem, como novos nascidos, como novos convertidos, como filhos de Deus, como santos. Porque a gente não entendeu o que significa ser amado por Ele. A gente não se ama e aí a gente não consegue amar o nosso próximo. Só que lá em João 15, eu quero ler isso para você. O Lucas citou João 15 aqui, no começo quando ele abriu o culto. Deixa eu achar aqui. Vamos lá. Eu não coloquei na palavra, no PDF. Vou abrir aqui na Bíblia mesmo. Eu quero ler para você. Poderia citar, mas eu quero ler.
João capítulo 15. O sermão da videira que Jesus pregou para os seus discípulos. Versículos 11 e 12. 11, 12 e 13, vamos lá. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Esse é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu vos amei. Não existe amor maior do que dar a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem aquilo que eu lhes ordeno. Vamos lá. No começo do ministério, no começo do discipulado, no começo da escola de discipulado de Jesus, a orientação foi: ame o seu próximo como a ti mesmo. Eu acredito que o que Jesus estava fazendo ali era construir um fundamento. Porque no Sermão do Monte ele explica várias coisas sobre relacionamento. Como que a gente se relaciona com o nosso próximo? Com esse sermão ele está explicando toda a lei. E a regra de ouro do Sermão do Monte, que está lá em Mateus capítulo 5, fala assim: façam para o seu próximo aquilo que vocês gostariam que fosse feito para vocês. Então, Jesus está estabelecendo ali o ponto de partida. Qual que é o ponto de partida de amar o próximo? Empatia. É você enxergar o outro além do seu próprio umbigo. É você vencer o seu egoísmo. É você pensar em alguém além de você. Então, se você se ama, ame o seu próximo como a ti mesmo. Aquilo que você gostaria que fizessem para você, faça para o seu próximo. É um ponto de partida. Ok? Só que depois, mais no final do seu ministério, o que Jesus fala? Amem uns aos outros como eu vos amei. O padrão subiu. O padrão é ele. Porque ele tinha dado o exemplo. Como ele amou os discípulos? Servindo. Se colocando como menor e lavando os pés. Sendo paciente. Quando ele podia condenar, ele ensinou. Quando ele podia rejeitar, ele trouxe para perto. Quando ele podia descartar, ele falou: não, vem cá, você tem valor. Vamos lá, você consegue. Esse é o padrão do amor cristão. Como ele nos amou. Mas a gente tem muita dificuldade de viver assim. Porque a gente ainda não entendeu esse amor. Por nós. Por nós. E aí a gente não consegue estender para o outro aquilo que a gente não recebeu. Eu quero jogar algumas coisas aí para você pensar. Vamos voltar um pouquinho lá para o Éden, né? Eu falei para você sobre Adão, falei para você sobre Eva. Agora eu quero falar para você um pouquinho sobre Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva. Logo após o capítulo 3 de Gênesis, que é quando Deus traz as consequências do pecado, quando ele promete que Jesus viria, quando ele cobre a nudez e quando ele coloca eles para fora do Éden, quando ele declara o decreto de que por causa do pecado o homem e a mulher morreriam. Logo no capítulo 4, a Bíblia apresenta esses dois filhos e eles estão fazendo uma oferta de adoração ao Senhor. Tem várias coisas implícitas aí, então. Se eles estão fazendo uma oferta de adoração ao Senhor, significa que eles conheciam o Senhor, que eles caminhavam com o Senhor, que o pecado não apagou o fato de que Deus tinha se revelado para Adão e Eva e de que eles ainda tinham um relacionamento com Deus. Então, se a gente for trazer, assim, pelo menos o relacionamento em si, não um contexto do momento, é muito parecido conosco, né? A gente tem consciência que nós temos falhas, a gente tem aí um inimigo em comum chamado pecado, essa natureza pecaminosa que a gente carrega, mas nós temos consciência de que nós somos amados por Deus e podemos nos relacionar com Ele. E aí a gente tem que se relacionar uns com os outros. Esses dois irmãos foram fazer uma oferta diante do Senhor. Um deles escolheu o melhor. Ele pegou um animal, o melhor, perfeito, certinho, bonitinho, fez o melhor e trouxe para Deus. O outro ofereceu algo da terra. Aí eu já ouvi teólogos falando que Deus não aceitou a oferta de Caim, porque Caim pegou um fruto da terra e a terra estava amaldiçoada. Não estou querendo fazer teologia aqui também sobre isso. Mas pelo menos uma coisa a gente pode enxergar com muita clareza no texto.
Caim não escolheu o seu melhor. Ele trouxe alguma coisa lá que ele pegou e ofereceu para Deus. E Deus aceitou a oferta de um, rejeitou a oferta de outro. Caim, ao invés de lidar com o fato de que Deus não tinha aprovado a atitude dele, ele decidiu eliminar o irmão dele. É chocante, gente. O primeiro relato de adoração da Bíblia é uma batalha, que envolve morte. O primeiro relato de relacionamento pós-queda é um assassinato. É por isso que eu falei para você na semana passada aqui que todos nós, como seres humanos, somos capazes de qualquer coisa. A nossa natureza está corrompida. A gente precisa de um Salvador. A gente precisa de uma nova natureza. Você concorda comigo que se Caim tivesse lidado com a atitude dele, tivesse permitido que Deus instruísse ele e tivesse obedecido o jeito de Deus das coisas funcionarem, estava tudo bem, a oferta dele ia ser aceita? Concorda? Ao invés de lidar consigo mesmo, é isso? Consigo? Obrigado. Ao invés de lidar consigo, ele transferiu para o outro. E na prática, não é isso que a gente faz nos nossos relacionamentos? Vamos falar um pouquinho das nossas famílias. Ah, mas eu não vou obedecer meu pai, minha mãe, jamais. Ah, mas eu não quero saber dessa pessoa. Não interessa se é meu pai. Olha o que ele fez. Ah, minha mãe é chata, insuportável. Ninguém aguenta aquela mulher. Deve ser muito fácil aguentar você, né? Alecrim dourado, lírio do vale. Estrela da manhã. Deve ser muito fácil. Ah, meu irmão, você não sabe o que ele faz, a minha irmã. Você concorda comigo que a nossa percepção do outro ela é muito egocêntrica? Ela é muito autocentrada? E aí, com isso, eu não estou falando para você que a gente tem que mentir, falar que relacionamentos ruins são bons. Estou falando para você que existe uma forma que nos possibilita viver relacionamentos saudáveis. Amar como Jesus nos amou. Amar como Jesus nos amou significa, quando eu vejo que alguém falha, eu lido com a falha, mas eu lido com a falha da forma que eu gostaria que eu fosse tratado se eu estivesse falhando. A gente vive numa constante guerra de atacar e ser atacado, porque, na verdade, a gente está sendo movido por um medo só de ser rejeitado. Ah, mas se eu fizer isso, eu não vou ser aceito. Ah, mas se eu mostrar isso, ninguém mais vai gostar de mim. Ah, mas se eu expor isso que eu penso... E aí a gente ataca, porque é mais fácil você atacar, você está no controle da situação, e você não consegue dialogar, você não consegue conversar. Está fazendo sentido para alguém? Olha, tem gente corajosa aqui no nosso meio. Só que, ao longo da história, Deus ele demonstrou um padrão bem interessante. De gostar de pessoas que ninguém gosta, de gostar dos rejeitados, de escolher quem ninguém escolheria. Deus ele fez escolhas que não fazem sentido, inclusive por muitas pessoas canceladas. Deus escolheu Abraão, um homem velho e estéril, para ser pai da fé. Prometeu que ele seria o pai de uma grande nação. Deus escolheu José, colocou no coração de um jovem um sonho de governo, quando aquele jovem não era ouvido nem na própria casa dele, quando ele não tinha muito respeito nem dos próprios irmãos. Deus escolheu Davi para ser o rei de Israel, quando todos os seus irmãos foram apresentados como uma opção e o pai nem lembrou que ele existia. Você consegue entender que Deus tem um padrão um pouco diferente do nosso? O nosso padrão precisa mudar. Sabe por quê? Porque Jesus já veio. Jesus já veio. Jesus veio para todos nós. É muito bonito a gente falar que Jesus come com todos e na nossa mesa não tem espaço para quem a gente não gosta. É muito bonito a gente falar que Deus ama a todos, mas aí a gente não consegue nem ter relacionamento. E eu vou falar algumas coisas aqui para você que talvez
te faça se sentir um pouquinho desconfortável, mas cortou primeiro em mim, tem cortado primeiro em mim. Porque eu gosto de me considerar, né, lógico, a gente sempre gosta de se ver de uma forma positiva. Eu gosto de me considerar uma pessoa tão amável. Por que essas risadas? Eu sou quem a Bíblia diz que eu sou, tá? Vamos lá. Vamos falar sério agora, dar um exemplo. Eu gosto de me considerar uma pessoa amável. Eu gosto de me considerar uma pessoa querida. Eu acho que eu sou muito legal. Acho mesmo. Eu tenho consciência que as minhas piadas são péssimas, mas eu realmente acho que eu sou uma pessoa legal, uma pessoa agradável. Só que se você pisar em certo calo, e eu já entendi qual é esse calo, eu não vou ser uma pessoa tão agradável. Não porque eu não sou uma pessoa querida, mas porque eu tenho medo de ser rejeitado. Demorou para eu entender que o padrão de destruição dos meus relacionamentos era ativado pelo gatilho da rejeição. E por muito tempo eu comecei a considerar, trabalhar isso, glória a Deus pela terapia, glória a Deus pelo discipulado. Só os curados falando amém. Aleluia. Glória a Deus por toda a sabedoria e artifício que tem disponível para nós nos tornarmos quem Jesus nos criou para ser. A nossa melhor versão, que é Jesus em nós. Ok? Só que conforme eu fui caminhando por essa jornada de expor a minha alma à verdade da palavra de Deus e de enxergar os padrões de mentira, de engano que guiavam a minha mente, ou que às vezes até guiam, e destruíam a minha vida e os meus relacionamentos, eu comecei a perceber que essa questão da rejeição não é algo só, um padrão meu. É algo que pode ser aplicado a toda pessoa. Quando a gente tem medo de ser rejeitado, a gente ataca, seja da forma que for. Tem gente que ataca de uma forma agressiva. Você, convivendo comigo, vai achar que eu sou uma pessoa calma, não muito calma. Mas, quando você me vê assim, acuado, você vai perceber, tipo, nossa, ele é bravo, hein? Jesus está transformando, mas é um processo. Se tem graça para você, também tem graça para mim, você acha? Só que eu comecei a perceber que tem pessoas que atacam de uma forma diferente. Sabe qual é uma delas? Silêncio. Vou dar um gelo em fulano. Vou dar um gelo em fulana. Vou ignorar. Não vou responder. Superioridade. Que, na verdade, denuncia um grande coração de inferioridade. Porque, no fim das contas, a gente está lutando sempre por uma coisa só, controle. Todos nós queremos estar no controle de todas as situações. Todos nós queremos estar no controle de todos os relacionamentos. Só que eu estou aprendendo, na palavra de Deus, isso não é uma palestra motivacional, coach. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos equipa para viver uns com os outros também. A palavra de Deus gasta muito tempo falando de relacionamento. Inclusive de relacionamento dentro da igreja. E eu estou aprendendo que ou você escolhe o caminho do servir, ou você escolhe o caminho do amor, ou você escolhe o caminho de abrir mão, ou você escolhe o caminho do controle. Se você escolhe o caminho do controle, sua vida vai ser um fardo. Se você escolhe o caminho da graça, o caminho do amor, o caminho da misericórdia, a sua vida vai ser desafiadora, porém leve. Desafiadora, porém frutífera. O que eu estou querendo dizer para você nessa noite, eu não sei se eu transmiti da melhor maneira. Eu estou tentando construir alguns fundamentos aqui, mas o que sempre me deixa tranquilo quando eu estou pregando é a certeza na capacidade do Espírito Santo de pegar palavras gerais que eu estou falando aqui e traduzir do jeito que seu coração precisa ouvir. Ele é um pregador muito melhor que eu e eu sei que ele está falando aos nossos corações nessa noite. Só que o que eu estou tentando dizer para você é que a gente quebra uma cultura de cancelamento quando a gente entende que a gente não é mais cancelado. Quando a gente realmente entende que tem graça para nós,
que a nossa dívida foi paga sem a gente merecer, não tem como a gente não tratar o outro de uma forma diferente. Isso não quer dizer que você vai acordar todo dia, ai, que vontade de amar minha família. Ai, que vontade de amar a igreja. Ai, que vontade de amar o ministério. Não, gente. Está falando de pessoas reais, cheias do Espírito Santo, mas ainda pessoas. Mas constrange. Nossa, por que eu estou reagindo assim? Por que eu estou me defendendo? Por que eu estou tendo esse sentimento em relação ao outro? Começa a fazer essas perguntas para você. Com mais frequência do que você imagina, Deus não vai falar nada sobre o outro. Vai falar muita coisa sobre você. Não para te condenar, mas para te curar. Eu vou entrar um pouquinho na seara da vulnerabilidade. Vamos lá. Não porque eu acho que vale a pena eu ficar falando de mim aqui, mas porque se funcionou e mudou minha vida, pode funcionar e pode mudar a sua. Depois que eu percebi esse padrão de quando eu me sinto rejeitado, eu ataco, eu me protejo, sabe o que eu comecei a perceber? Que eu me isolava. Eu vivi muitos anos da minha vida, e eu estou falando da minha vida dentro da igreja, me isolando, não querendo estar nas mesas, não querendo estar em lugares de comunhão, de relacionamento. Eu achava que assim eu estava me protegendo, mas na verdade assim eu estava me ferindo cada vez mais. Porque o fato de eu não entender que Jesus me fez bem-vindo na mesa, afetou completamente a minha capacidade de me relacionar com o meu próximo. As pessoas talvez não mudaram tanto assim. O ser humano ele é previsível. Mas conforme o meu coração foi transformado na forma como eu enxergava a mim mesmo, como eu enxergava o que Deus enxergava quando Ele olhava para mim, começou a fazer sentido para mim que está tudo bem alguém não gostar de mim. Porque Ele me ama. Está tudo bem. Ninguém vai ser uma unanimidade. A minha irmã fala muito isso. Você não é uma caixa de bis. Nem todo mundo vai gostar de você. Recentemente eu falei isso numa reunião. Daí teve gente que falou, mas eu não gosto de bis. Falei, então, olha só. Mas eu não gosto de Nutella. Fazer o quê, né? Seres humanos. Alguém não gostar de Nutella não faz sentido para mim. Mas o que eu estou tentando dizer para você, de uma forma muito simples, é que está tudo bem. Você não vai ser uma unanimidade. Você não vai agradar todo mundo. Você não vai ser querido por todo mundo. Você já é amado. Você já é um filho e uma filha amada em quem o Pai tem muito prazer. Só que isso não para nessa etapa. Senão a gente vai ser uma geração de filhinhos mimados. Meu pai me ama. Glória a Deus. Vai e ama o seu próximo. Vai e ama o seu irmão. É sobre isso que eu estou tentando falar para você. Talvez a gente cancela pessoas porque a gente não entendeu que a gente foi perdoado. Para a gente viver esse amor, então, eu quero terminar com isso. Primeiro, você precisa receber esse amor. Eu não sei como que você chegou aqui hoje, mas se você ainda não recebeu esse amor, eu quero dizer para você, você não consegue fazer nada para merecer isso. Mas Jesus já fez o caminho para que você, mesmo não merecendo, pudesse receber. Você só precisa de uma coisa, permitir que Ele te ame. E deixar que o amor dele venha e derrube as suas barreiras de proteção. Por que eu estou colocando entre aspas? Porque não faz sentido a gente se proteger do amor de um Deus que nos escolheu quando a gente ainda era pecador. Um Deus que nos quer. Um Deus que se fez homem para que homens pudessem ter um relacionamento com Ele e se tornar seus filhos. Você só precisa receber. Você não precisa comprar. Você não precisa merecer. Você só precisa receber. E eu gostaria que esse fosse um apelo só para pessoas que estão aqui hoje, que não estão acostumadas a frequentar uma igreja, mas eu sei que esse é um apelo para várias pessoas que estão aqui, talvez que estão na igreja há muito tempo. Você precisa receber o amor de Deus nessa noite. E permitir que Ele encha o seu coração com o amor dEle. Permitir que Ele encha
a sua mente com a revelação de que você é o filho amado em quem ele tem muito prazer. Depois que você recebe esse amor, aí vem o grande desafio, viver como alguém que é amado. Eu amo ver a interação entre Jesus e seus discípulos. E uma, em particular, é a minha favorita, sempre chamou minha atenção, João, o jovem João. João era alguém bem assim, temperamento forte. Falam que ele é o apóstolo do amor, mas no começo não era bem assim, não. João é alguém que um dia, quem assistiu The Chosen já viu que eles fizeram um episódio só sobre isso, os filhos do trovão. João e seu irmão, eles eram chamados assim por Jesus, os filhos do trovão. Porque o temperamento deles era forte. Um dia João chega para Jesus, porque eles não foram bem recebidos em uma cidade. Ele fala, Jesus, vamos orar e mandar fogo, queimar essa cidade inteira. Matar todo mundo. Vai, justiça. E Jesus fala para eles, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Só que esse João, ele caminhou com Jesus, ele teve intimidade, ele esteve perto, ele repousou a cabeça no peito de Jesus. Ele era o amigo que Jesus contava segredos. Você tem noção disso? Ele era muito privilegiado. Na minha visão, ele era o best de Jesus. Sabe por que eu penso isso? Porque todos os discípulos, exceto Judas, viram o Cristo ressuscitado. Quando Jesus quis se revelar em Apocalipse, o Cristo glorificado, assentado sobre o trono de glória, o Cristo que virá, ele chamou João. Tem lugares, parênteses, tem lugares de revelação de Deus que só tem espaço para quem é íntimo. Quer ter mais revelação? Cresce em intimidade, mas isso daria outra pregação, fecha parênteses. O que eu estou falando aqui hoje é sobre a consciência do amor. Sabe qual que era o título que João queria na frente do nome dele? Não era pastor, não era ministro de louvor, não era líder de um ministério. Sabe o que definiu a identidade de João? Aquele a quem Jesus ama. Esse é quem eu sou, aquele a quem Jesus ama. Para você viver com a consciência de que você é amado, você precisa entender que não precisa ter nada na frente do seu nome para completar o seu valor. Você é aquele a quem Jesus ama. Imagina como seria uma geração de pessoas que vive a partir da consciência de que eu e você somos aquele a quem Jesus ama. Aqueles a quem Jesus ama. Imagina como seria uma juventude que todo mundo acreditasse que é amado por Jesus e vivesse a partir dessa consciência. Imagina o que seria das nossas igrejas se todo mundo que entra pelas nossas portas saísse das nossas reuniões acreditando que é amada por Deus e que pode viver como Jesus, simplesmente porque Jesus falou que é possível. Eu sei que são coisas muito simples, mas deixo uma pergunta para você refletir. A gente vive a partir dessa consciência? Porque aí é que está o ponto. É nesse momento que quebra o ciclo. A gente não entende que a gente é amado, a gente não recebe esse amor, a gente não vive a partir dessa consciência. Aí a gente não consegue dar o próximo passo, que é amar o nosso próximo como nós fomos amados. Você precisa amar com o amor que você recebeu. Aí eu termino dizendo isso para você. Quero chamar o louvor. Porque você recebeu de graça, você pode dar de graça. Porque você foi perdoado, você pode perdoar. Tem dificuldade de perdão no seu coração hoje? Tem pessoas que estão canceladas ou congeladas nos seus relacionamentos hoje porque te ofenderam? Porque fizeram algo que você não gostou e fizeram algo que talvez até te feriu de verdade? Continua sendo falta de perdão. Porque você foi perdoado, você pode perdoar. Porque você foi aceito por Jesus, desse jeito aí, meio estranho mesmo que você é, você pode aceitar quem é diferente de você. Sabia que para a gente aceitar as pessoas, a gente não precisa entender o jeito que elas são ou concordar com tudo que elas fazem? Sabe o que é a aceitação no Evangelho? É olhar para alguém e falar, você é digno de ser tratado com amor e com respeito, porque Jesus te amou. Não compete a nós
determinar o que a pessoa precisa deixar de fazer ou não deixar de fazer. O que a pessoa precisa mudar ou não deixar de mudar. Jesus esperou você mudar para Ele te amar? Então, por que você tem dificuldade de amar as pessoas como elas estão? Por que você tem dificuldade de amar as pessoas como elas são? A gente tem muita dificuldade de aceitar quem é diferente de nós. Meu Deus do céu, gente. Multiforme graça. Deus é criativo. Imagina se Ele tivesse feito todo mundo igual a mim. Meu Deus. 10 numa sala, dava morte. Imagina se Ele tivesse feito todo mundo igual a você. Ninguém está pedindo que você goste de todo mundo. Gostar é uma coisa, amar é outra. Ai, pastor, não estou entendendo. Gostar tem a ver com afinidade, tem a ver com jeito de ser, tem a ver com opinião. Tem gente que gosta de churrasco, tem gente que gosta de chuchu refogado. Tá tudo bem. Eu não preciso gostar do que você gosta. Tem gente que não gosta de gente que fala alto. Tem gente que não gosta de gente que fala baixo. Tem gente que não gosta de gente muito tímida. Tem gente que não gosta de gente que fala demais. Tá tudo bem. Mesmo que eu não goste de alguma coisa, eu posso te amar. Como? Tratando você como Jesus me tratou. O amor que Jesus pede para nós não é que a gente goste uns dos outros e que a gente seja o clube dos... Todo mundo tem afinidade. Jesus só está pedindo para mim e para você, para a gente olhar as pessoas e perguntar, isso é amar como Jesus amou? Eu vou terminar com isso. Vou fechar até meu computador, que senão tem muita coisa para falar. Nunca vai ser suficiente, já estou entendendo isso. Orem por mim, por favor. De verdade, eu estou falando sério. Orem pelo pastor de vocês. Eu preciso entender que nunca vai ser suficiente, que sempre vai ter mais para falar. A palavra de Deus, ela é inesgotável. Uma vida inteira não vai ser suficiente para pregar tudo que precisa ser pregado. Uma vida inteira não vai ser suficiente para conhecer tudo que precisa ser conhecido. Eu quero falar isso não de um lugar de, ai, gente, dores na minha alma, me aceitem. Não. Eu quero falar isso de um lugar de te dar a possibilidade de entender por que o pastor que está pastoreando você é desse jeito. Deus fala tanto comigo. Ele me ensina tanta coisa que a minha vontade de sair ensinando tudo. A minha vontade era fazer culto com você de pregação da palavra de 5 horas. Mas isso não vai estar acontecendo, né? Eu tenho essa consciência. O que eu estou tentando dizer para você, nesse parênteses que eu estou fazendo agora, é que é tão grande tudo aquilo que a gente precisa conhecer sobre Jesus, é tão grande aquilo que Jesus quer revelar para nós, que a gente tem muito ainda para caminhar. A gente tem muito ainda para aprender. Eu vou conseguir falar menos. Mas o que eu quero dizer para você, nessa noite, eu termino essa palavra dizendo isso. Como você pode... Oi? Achei que tinha falhado aqui. Ah, ia ser muito um sinal de Deus para mim. Tipo, cala a boca. Como você pode amar o seu próximo como você foi amado por Jesus? Regra prática para você meditar. Medita sobre isso a sua semana toda e tenta aplicar isso nos seus relacionamentos. Se você se lembrar só disso, eu já estou feliz que você escutou essa palavra. Como a gente ama o nosso próximo, como Jesus nos amou. Perguntando para Jesus, o que você vê quando você olha para a Renata? O que você vê quando você olha para o Beto? O que você vê quando você olha para a Paula? O que você vê quando você olha para a Rebeca, Jesus? O que você vê quando você olha para o Diego? Começa a perguntar isso para Jesus. Eu fiz isso recentemente. Eu estava num dia que assim, tinha uma pessoa que tinha me irritado. Olha, eu vou do modo assim, muita paciência até eu quase ter um AVC. Eu estava nessa transição. E aí olha, de verdade, nem sempre eu consigo, tá? Às vezes eu falo no meu quarto e eu acabo com a pessoa na minha língua, assim, no quarto, para não falar para outros, né? Já aconteceu também, já que estamos aqui, vamos confessar pecado. De eu sentar minha mãe e minha irmã e desabafar. Aí o Espírito Santo falar para mim,
Podia ter falado comigo. Poupava o ouvido delas. Mas tudo bem, para isso que a gente tem terapia, para isso que a gente tem discipulado. Mas nesse dia em específico, eu consegui conter o meu ímpeto de falar para alguém, de desabafar. Só que eu cheguei assim, Jesus, eu não dou conta. Como eu aprendi lá em Minas Gerais, eu não dou conta. Não vai dar. Eu vou perder a cabeça, Aí eu estava falando, aí eu comecei, assim, eu peguei a rota, Muro das Lamentações. Essa pessoa é isso, é isso, é isso. Ó Deus, não vês o que eu estou passando? E aí o Espírito Santo soprou. Pede para o Pai te revelar o que ele vê quando ele olha para essa pessoa. Ai, ai. Posso dizer para você que depois disso, minha perspectiva mudou completamente. Então é isso que eu queria deixar para você. Numa era de relacionamentos descartáveis, numa era em que pessoas são facilmente canceláveis, nós precisamos entender que nós fomos amados, que nós fomos perdoados, que nós podemos estender isso. Como? Pede para Jesus te mostrar o que ele vê quando ele olha para as pessoas ao seu redor. E trate essas pessoas a partir da consciência de que elas são amadas por Jesus igual você. É difícil amar o próximo? Ao invés de focar no próximo, começa a pedir para ele te mostrar o que precisa ser curado no seu coração. E é com isso que eu quero te pedir para ficar de pé agora. Obrigado, louvor, pela paciência. A gente chama o louvor para ganhar tempo. O irmão fica aqui esperando 10 minutos. Eles estão sendo aperfeiçoados no amor pelos pastores. Agora, enquanto a gente canta, tem esse momento de louvor e adoração, eu quero te desafiar a perguntar para Jesus, por que você tem dificuldade de amar o seu próximo? Quais são as coisas que Jesus quer curar no seu coração? E depois que Ele falar com você através do Espírito Santo, eu quero te desafiar a orar por isso. Amém?